Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês 10 plantinhas de pequeno porte. Eu vou classificando aí como de fácil, de fácil cultivo, difícil cultivo. Vou dando dicas, espero que gostem da seleção de hoje. Trouxe algumas coloridas, algumas mais verdinhas, tá bom? Tem para todo gosto. Então é isso, se gostou do tema, deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? Gente, a primeira suculenta pequenininha que hoje eu vou mostrar pra vocês é a Atomy, Echeveria Atomy. Olha só, gente, como que ela cresceu! Eu achava que ia ser bem difícil cuidar dessa planta, porque ela lembra muito um sempervivum. Gente, ó. Aqui, gente, ó. Será que agora vocês conseguem enxergar ela bem direitinho? Gente, francamente, eu não deixei ela na chuva plena no inverno, ou na primavera-verão. Deixei ela mais escondidinha ali, ó, debaixo daquelas prateleiras, porque eu fiquei com receio, porque sempervivum não gosta de excesso de água. Olha lá a coloração que ela tá pegando, ela fica mais colorida no inverno, mas esse ano o frio aqui tá fazendo frio, mas não tá fazendo aquele frio de 2, 3, sabe? Tá sempre na faixa aí de 9, 10, 20 durante o dia, o que não é comum. Quer dizer, não é que não é comum, né? Nós estamos tendo o fenômeno El Niño. E aí, por conta disso, o inverno está sendo mais ameno. Olha só, gente. Essa daqui, então, hoje, ela está sendo cultivada com meio período de sol e ao tempo, né? Pegou toda a chuva que deu agora de, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. De maio pra cá foi quando mais ou menos eu tirei ela da proteção e deixei ela pegar toda a chuva. Adubei, né? Tá adubadinha. E olha como que ela cresceu. Eu não sei se vocês se lembram quando ela chegou. Se eu tiver uma imagem, vou deixar aqui do lado para vocês verem. Mas ela chegou aqui, olha, setembro, hein? Em setembro. E ela cresceu tudo isso, olha. Olha que belezinha, gente. Ah, eu adorei. Eu achei de fácil cultivo por enquanto. Eu não tive problema. Então, ai, é tão bom quando uma planta chega e não dá problema, né? Eu achei que ia ter problema com ela e não tive. Então, tá aqui, gente. Olha que coisa mais rica. Eu acho que vale a pena vocês investirem nessa planta assim, para quem gosta de plantas pequenas, né? Segunda plantinha pequena que eu quero mostrar é a lixe. Olha, gente, essa daqui é uma plantinha que chegou em fevereiro, pegou a chuva, perdeu bastante folha, mas não foi só por causa da chuva que ela perdeu folha, não. Ela perdeu folha também por conta, acho que da secura, né? Eu não dei muita água para essa planta. Vou mostrar ela num outro vaso. Ela tá bem compacta agora, levemente rosada, né? Ó. Ela estava mais bonita quando chegou, porque ela tinha muito mais folhas e a roseta estava mais aberta. Agora, ela já está se adaptando ao meu cultivo. Então, geralmente aqui no meu cultivo as plantas se fecham, porque eu rego com mais moderação. E como eu cultivo no tempo, as plantas acabam reagindo dessa maneira comigo. Olha só, gente, nesse segundo vaso aqui, tem uma planta com um cocôzinho de passarinho. Essa aqui também é a mesma planta, ó. Veja como essa aqui tá mais bonita. Essa tá meio período de sol, essa tá o período todo de sol. Olha como que essa daqui tá mais bonitinha, né? Bem menor a roseta, bem compacta. Também tá no vaso de barro, né? Então, ela chupa mais água. Recebe ainda menos água do que essa outra, né? Tem até brotação no caule, olha só, gente. Lixe, ela é parente da querência, né?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu notei o cruzamento. É Lola com querência. Mas eu acho que ela tem uma carinha de titubãs um pouco também. Ah, não, titubãs não é tão fechada assim, né? Nossa, é tão bonita essa planta, só que ela é, ó, pequenininha, né? Tá vendo? Essa aqui que tá um pouco maior, porque ela já chegou grande. Só que agora ela já começou a ficar pequena, né? Eu acho que essa aqui não vai ser uma planta muito grande, não. Gosto muito dela. Não tô tendo dificuldades, então eu tô preferindo a versão sol pleno, né? Olha só, essa aqui de sol pleno, essa aqui de meio período de sol. Quando ela chegou, ela tava mais bonita do que essa, né? Então, sei lá, talvez eu devesse trocar essa aqui de lugar. Reprodução, gente, você viu que tá dando broto aqui embaixo, ó? Fiquei contente, eu não tinha visto essa brotação no caule. E essa daqui eu fiz uma vez por folha. Eu acho que eu consegui brotação, mas eu não sei se vingaram, tá? Se elas estão vivas ou não. Ai, gente, tá engraçado isso aqui, né? Isso aqui é um cocô de passarinho que queimou a folha dessa Halber. Tá feio, né? E aqui do lado é a Moonstone no sol pleníssimo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês era a lixe mesmo, com mais uma suculenta de pequeno porte para vocês. Terceira suculenta de pequeno porte. Gente, olha a coloração maravilhosa dessa Echeveria. Echeveria mínima Sierra. Gente, tá um espetáculo isso aqui, ó. Aqui no sol fica mais claro para vocês enxergarem, será? O sol já tá indo embora aqui no meu cultivo, e então eu preciso acelerar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa daqui, gente, ela sentiu bastante a temporada de chuvas. Inclusive, ela perdeu uma cabeça central que tinha aqui no meio desse arranjo. Tinha muita cabeça, ela prolifera espontaneamente. Só que como tinha muito, tava muito cheio e choveu demais, a plantinha tinha uma cabeça bem grande aqui no meio, eu perdi. E aí, gente, eu fiz um segundo vaso. Essa aqui, a proliferação dela, como é espontânea e muito abundante, nunca tentei fazer por folha, tá? Olha que lindo que tá, gente, ó. Que maravilha. Eu vou pegar o segundo vaso para vocês verem os brotinhos. Aquele vaso lá, o bonitão, ele tá sendo cultivado com mais 6 horas de sol. Esse daqui já tá sendo cultivado a meia sombra, né? Porque ele tava bem fraquinho, ele tava bem miudinho quando eu coloquei aqui. Agora já cresceu, já tá formando uma outra colônia. Gente, eu acho esta planta lindíssima. É a mínima Sierra. Eu vou fazer um arranjo com ele, porque ele tem uma coloração, né? Magnífica no inverno. Olha só, ele pega um tom rosado que realmente é bem bonito. Eu tenho ele aqui desde o ano passado. Pegou então a temporada de chuvas toda, mas sentiu um pouco sim. Perdeu uma cabeça, né? Então, aí vai ter que verificar a possibilidade de vocês estarem protegendo um pouco da chuva. Ou não, vocês é que tem que escolher. Eu cultivo ele ainda no tempo, ele ficou no tempo. Eu só tirei a cabeça e replantei algumas cabeças que estavam excessivas aqui, ó. Olha a lindeza dessa planta no inverno, gente. No verão ela vai ficar totalmente azul no meu cultivo, porque ela pega toda a chuva, ok? Quarta plantinha que eu quero mostrar para vocês, ó, tá plantada aqui nessa minha latinha, que é essa outra pequenininha de cá, ó, não é nem caiu uma. Essa daqui, gente, eu vou deixar o nome na tela, ela tem um nome bem diferente, Hebracteatum, é um sedum, tá? Veio lá da Suculovers, da Fernanda. E esse daqui, que é a Echeveria alata. Eu sempre achei que a alata fosse outra planta,
que fosse essa daqui, ó. Inclusive, eu vejo ela até hoje sendo vendida como Echeveria alata. Mas, depois eu olhei na internet, de fato, me parece que a alata é essa daqui, que tem o verso da folha bem vermelho e o tronco vermelho, ó. E essa é uma planta bem miudinha, não é grande, diferente dessa outra, ó. Vamos colocar as duas juntas aqui, ó. Tá vendo? Essa já fica bem grandona, deve ter uns 11 centímetros, essa daqui. Essa aqui deve ser o tamanho um pouco maior do que uma moeda de R$1, tá? A lata, versão pequenininha, que eu creio que seja a original. Eu tô cultivando a minha ainda a meia sombra, não estou cultivando a sol pleno. Pretendo fazer uma decaptação e aumentar para ver como é que ela vai se comportar no meu cultivo aqui. Aparentemente não é uma planta que vai ficar com roseta baixa, parece-me que ela vai virar uma arvoretinha. Então, essa daqui é a quarta, né? Quarta Echeveria alata que eu quero mostrar. Plantinha de pequeno porte que hoje eu vou mostrar é a Echeveria mebina. Essa aqui, gente, é uma plantinha que fica bem colorida agora no inverno. Olha só que cor maravilhosa. Eu cultivo a minha aqui no tempo, eu nunca tive problema com ela. É uma planta que faz um pouquinho de baguncinha no crescimento. Ela vai brotando bastante assim, ó, e vai encavalando, sabe? E aí acaba ficando uma roseta bagunçada, com várias brotações. O que eu fiz? Eu separei essas brotações e replantei aqui pra gente ver a planta melhor, ó. No começo eu nem sabia que essa aqui era uma mebina, não tinha nem reconhecido, tá? Eu acho essa planta de fácil cultivo, nunca tive dificuldade com ela. O legal dela são essas pontinhas vermelhas, né? Esse verso, que ela vai ficar bem colorida. Essa é uma planta também que era muito fácil de ser encontrada. Hoje em dia eu já nem sei como é que tá a oferta da mebina, né? Eu acho que continua ainda sendo uma planta bem popular. A sexta, gente, eu vou falar de subcorimbosa. Gente, eu vou fazer só algumas observações rápidas. Eu comprei essa aqui como subcorimbosa. Creio que essa aqui seja a tal da subcorimbosa mesmo. Ela não fica tão colorida. Agora, eu tenho essa aqui, ó, que é a subcorimbosa Lau 30. Ela tem esse nome diferente, eu consegui checar isso lá no site Grassolace. Ela é mais colorida. E essa daqui, gente, é a subcorimbosa Lau 26. Veja que elas são diferentes. Eu quero falar mais dessa daqui. Essa não tá aqui há muito tempo. Eu sempre quis essa subcorimbosa aqui. Agora, eu cultivo ela no tempo, por enquanto. Essa outra subcorimbosa aqui no tempo, ela já melou uma vez. Então, eu tive que proteger. Essa daqui, eu ainda não peguei a temporada de chuvas toda com ela para falar. Essa daqui não suportou a chuvarada toda, ela perde muita folha, então precisei tirar do tempo. Então, essas subcorimbosas aqui, são todas essas duas aqui, pelo menos, são bem miúdas, ó, não são grandes. Já essa daqui tá um pouco maior, deve ter 10 centímetros, mais ou menos, tá? Então, essas aqui que são as pequenas. Então, é isso, gente. Só queria apresentar essas subcorimbosas que eu tenho aqui. E a que eu acho mais bonita são essas duas aqui, ó. E essa daqui é a de pequeno porte, que eu realmente queria mostrar para vocês. Creio que na chuvarada eu vou ter que dar uma protegida nessa planta. A coloração dela é muito bonita. E ela fica assim, bem gordinha. Sétima
suculenta que eu quero apresentar é essa Iona, gente. Olha aqui, ó. Essa verdinha aqui. Não é uma planta que cresce muito, não. Ela fica assim, mais miudinha. Eu gosto dessa planta, embora ela seja chata de ser cultivada ao tempo, tá? Aqui ela tá junto com essa Gusbuster, que é essa branca, e com a Sorrento, que é essa outra verdinha que tá aqui. A Iona, gente, não gosta, então, de excesso de água. Eu tenho ela num outro vaso aqui, gente, ó, que eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Olha só que linda que ela tá aqui. Mas eu quase perdi uma parte desse vaso por conta das chuvas, tá? Agora no inverno ela fica assim mais verdinha, ó, com esse verso mais escuro. Ela tem uma pontinha, né? Tá vendo? Tipo uma unhazinha no finalzinho da folha. Vamos ver se eu consigo mostrar bem de pertinho a roseta. É bem delicada. Se você separar, eu acho que ela fica um pouco maior. Não é uma planta gigante. Eu não sei se ela chega a ficar com 11 centímetros normalmente, ou se o tamanho dela sempre se mantém dessa maneira aqui. Achei ela só chata para ser cultivada com chuvas excessivas, porque ela é meio sensível. Também é sensível a excesso de sol. Prefira mais assim, meio período, ó, ela queima, tá vendo, ó, deu uma queimada já aqui. Eu acho que é mais sucesso você proteger ela da chuva e do sol forte demais. Oitava plantinha que eu quero mostrar, que também aqui no meu cultivo não está tão grande, não chega a 10 centímetros, gente, é a Echeveria Hamilete. Eu acho essa planta belíssima. Tá vendo esse escurinho que fica aqui no verso? É uma característica dela. Ela sempre vai ser assim, verdinha, com esse tom de verde folha. E aí, abaixo da folha, quando ela pega sol ou fica sob estresse, ela vai ficar com esse bronzeamento assim, ó. E ela, gente, é uma planta que, embora seja de pequeno porte, ela dá bebês e forma colônias naturalmente, tá? Ela tá comigo desde setembro de 2022, então ela pegou toda a chuva. Só que ela pegou essa chuva nesse vaso pequenininho, né? Bem pequenininho. Isso aqui é uma coisa de álcool que eu decorei, né? E olha só que gracinha que ela tá. Gosto muito desse verso assim, ó, bronzeado que ela fica. É uma planta que forma colônias belíssimas, tá? Considero bem tranquila. Pra mim não trouxe ainda problema nenhum, né? Ela tá indo super bem no meu cultivo. Então, eu tô colocando ela nessa lista aqui, bem bacana pra vocês. De suculentas pequeninas. E só para constar, ao lado dela, tem essa daqui, que eu acho, gente, que essa daqui, me parece que essa aqui é a Elisha, tá? A nona que eu quero mostrar para vocês é essa bonitinha aqui, Echeveria macadamia. A macadâmia, gente, ela cresce com muitas folhas assim, ó, e vai subindo com essas folhas bastante alta, forma tipo uma torre. E ela também dá muito bebê nessa torre, tá? Ela dá brotação espontânea também. Aqui, no caso, não foi espontânea, eu fiz uma decapitação. Mas é uma planta bem prolífica. A minha ainda tá meio pequenininha, mas eu considero essa planta aqui de fácil cultivo. Acho bem tranquila, não fica tão colorida, né? É sempre esse verde mais clarinho. Mas ela fica desse jeito, gente. Ela tem um crescimento bem generoso, com fartas camadas de folha. A maior característica da macadâmia, eu acho que é essa, sabe? Forma muitas camadas de folha. Eu cultivo a minha aqui em meio período de sol. Considero bem tranquila, de fácil cultivo. E a décima que eu vou mostrar para vocês, décima e última de hoje, é essa crassula
Essa aqui, gente, é a Crassula nudicalis, variação Errei. Acho que é assim. Olha só a historinha dessa planta. Já está marcada com ferrugem. Tá vendo? Ela tem essa folha bem grossa. Essa daqui, ela é bem típico de Crassula, né? Enferrujar aqui na minha estação das chuvas. Eu achei que eu fosse perder ela, mas ainda bem que eu não perdi. Da próxima estação eu vou resguardar um pouquinho das chuvas. Olha que brotação bonitinha que saiu agora na estação do outono, tá vendo, ó? Essas manchas aí é terra de diatomácea, tá? Ó, olha que gracinha, gente, ó. Tudo isso foi agora na estação do outono que saiu essa brotação, tá? A dormência das crássulas é no verão e no outono e inverno seria a plena atividade delas, né? Eu achei que realmente no outono essa plantinha cresceu bastante. Agora ela não tá crescendo tanto, mas tá aqui, ó, algumas brotações, tá vendo? Então, eu achei do cultivo dela. Agora ela está em meio período de sol. Ela fica mais escondidinha aqui embaixo, né? Nesse prato aqui no meio, mas ainda assim ela não pega o sol pleno, porque ela tá mais embaixo aqui. E é uma planta que, infelizmente, na chuva pega ferrugem, como é bem típico de todas as crássulas. Ela aqui, gente, tá bem miudinha, tá vendo? Ó, é uma planta pequena. Quando ela chegou, ela só tinha uma cabecinha mesmo, ela cresceu bastante depois. E uma não, veio umas 4, né? 4 ponteiras. E aí ela se desenvolveu bastante. Agora, a característica dessa planta é formar moitinhas, arbustinhos, formar colônias, sabe? Então, ela tá bem pequena agora, mas eu acho que a tendência dela é formar um vaso mais cheinho, né? E eu vou trabalhar para isso fazendo cortes das mudas que começarem a crescer e ficarem altas, para fazer um vaso mais cheio. Não quero fazer um super vaso, né? Mas eu quero fazer um vaso pelo menos mediano com elas assim, ó, bem cheinhas, né? Um vaso desse tamanho. Então, não é uma planta que cresce horrores, pelo que eu vi, mas ela cresce assim, bem cheinha, se você trabalhar com ela nesse sentido. O único porém, então, dela são as chuvas excessivas, evitar deixá-las pegar toda essa chuva, porque realmente não vai dar certo. Sob estresse é uma planta que fica bem colorida, tá bom? As bordinhas bem bonitas. Então, gente, a seleção de hoje foi essa. Espero que tenham gostado dessa minha seleção de suculentas de pequeno porte. Por enquanto, a maioria delas são realmente de pequeno porte. Espero que tenham gostado das dicas de cultivo. Se você achou útil, não esquece, gente, de compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que isso chegue a mais pessoas, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau! Olha aqui, gente, a Isabel quer mostrar o desenho. Mostra o seu desenho, ó. Ela pintou, ela desenhou, né? E pintou. Olha só como é que tá bonito os desenhinhos da Isabel. Mostra seu rosto, Flor. Tá bom? Tchau! Olha o jeitinho dele, gente, olha. Olha o jeitinho, olha. Tá quase na hora de passear, né? Vamos falar tchau pra todo mundo? Vamos? Tchau!